Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Química Orgânica 2 e antes da gente entrar no assunto da aula de hoje, eu preciso me dar um puxão de orelha. Nas aulas anteriores, quando eu estava falando de reação de substituição nucleofílica, especialmente na SN2, na reação de substituição nucleofílica bimolecular, como é que é esse mecanismo de reação mesmo, gente? Esse é um mecanismo de reação que a gente chama de reação concertada. Ao mesmo tempo em que uma ligação se rompe, uma nova ligação se forma. Tá? Esse tipo de mecanismo ele passa por uma situação que a gente chama de estado de transição. Tá? Eu estava chamando o estado de transição de intermediário de reação. A gente tem intermediário de reação na reação SN1, onde a gente forma o carbocátion. Tá? Se a gente olhar para o diagrama de energia de uma reação SN2, é um único morrinho, tá? Porque nós temos um estado de transição enquanto uma ligação está se rompendo e a outra se formando. Já na SN1, a gente tem um mínimo de energia, a gente tem uma barriguinha invertida no diagrama de energia, porque nós temos o intermediário da reação, que é uma espécie que se forma, tem uma vidinha própria. Ali a gente viu as propriedades dos intermediários para a reação SN1. Beleza? Então, peço desculpas quando vocês ouvirem intermediário de reação para uma reação SN2, entendam estado de transição. Beleza? Maravilha. Na aula de hoje, nós vamos continuar com os mecanismos de reações orgânicas e hoje a gente vai entrar nas reações de eliminação. A gente vai começar pelo mecanismo de eliminação bimolecular, que é chamado simplesmente de E2. Então vamos lá. Quando a gente falou lá atrás de reações de substituição nucleofílica, a gente usou como objeto de estudo os aletos de alquila. Os aletos de alquila são moléculas extremamente importantes na síntese orgânica, porque devido às suas propriedades, a gente consegue, a partir deles, sintetizar, criar uma infinidade de diferentes outras moléculas. Então a gente diz que os aletos de alquila eles são as pecinhas fundamentais da síntese orgânica. Então a gente viu lá atrás que os aletos de alquila eles podem sofrer reações de substituição. Então, o que acontece numa reação de substituição? Vamos pegar um aleto de alquila genérico, onde X aqui é um átomo de halogênio. Numa reação de substituição, a gente vai reagir um aleto de alquila com uma base, sendo que essa base leva um nominho especial, que é nucleófilo. Então, nesse tipo de reação de substituição, o que acontece? Nós trocamos o halogênio por um nucleófilo. O nucleófilo entra na molécula e o halogênio sai na forma de aleto. Esse tipo de molécula, os aletos de alquila, eles também podem sofrer reações de eliminação. O que acontece numa reação de eliminação? Como o nome sugere, o halogênio ele vai ser eliminado, ele vai ser retirado da molécula juntamente com um hidrogênio de um carbono adjacente ao carbono onde está ligado o halogênio. Um carbono adjacente ao carbono do lado. Então, numa reação de eliminação, nós vamos retirar o halogênio e vamos retirar um hidrogênio do carbono adjacente. Com isso, a gente vai estabelecer uma dupla ligação dentro da molécula, formando um alceno, e vamos eliminar o halogênio. Essa reação também acontece com uma base, e a gente vai entender por que e qual a função da base nessa reação, tá certo? Mas é importante a gente saber que numa reação de eliminação de um aleto de alquila, o produto formado é um alceno, beleza? Então vamos ver o mecanismo de reação de eliminação. Numa reação de eliminação, nós temos a ação de uma base que vai retirar um próton de um carbono adjacente ao carbono ligado ao halogênio. Para facilitar a nossa vida, a gente chama o carbono ligado ao halogênio de carbono alfa e os carbonos adjacentes, os carbonos vizinhos desse carbono, de carbono beta. Então, o carbono que está ligado ao halogênio é chamado de alfa, o carbono vizinho é chamado de beta. Então, é desse carbono beta que vai ser retirado um próton pela base. Tá? Então, o que acontece? Nós temos a seguinte situação ocorrendo ao mesmo tempo. Nós temos a ação de uma base
essa base ela vai atuar de fato como uma base de Bronsted-Lowry. Se a gente relembrar lá atrás, base de Bronsted-Lowry é uma espécie capaz de receber um próton. Tá? Então, o que acontece? Nós teremos o rompimento dessa ligação entre o hidrogênio e o carbono beta, sendo que o par de elétrons vai ficar com o carbono, que vai ser passado para o carbono-carbono. Por quê? Porque esse carbono ligado ao halogênio, ele vai ficar deficiente em elétrons, porque ele vai sofrer uma cisão aqui do halogênio. O halogênio vai levar o par de elétrons da ligação. Com isso, esse carbono fica positivo, mas não tem problema, porque ele vai receber o par de elétrons da ligação do carbono hidrogênio aqui do lado, e a base vem e retira o próton, tá certo? Então, nós formamos essa espécie que é um estado de transição, assim como na reação SN2 nós não temos intermediário, tá? Nós temos um estado de transição, e com isso nós estabelecemos uma dupla ligação. O halogênio vai embora na forma de haleto e a base pega o próton saindo protonada aqui, tá certo? Então, esse tipo de reação ela é denominada bimolecular porque ela sofre influência, a velocidade dessa reação ela é influenciada tanto pela concentração do substrato como pela concentração da base. Por isso que ela é denominada bimolecular, também chamada de E2. E de eliminação, o 2 da cinética da reação, que é bimolecular, certo? Pensando no halogênio, quanto mais fraco ele for como base, melhor ele vai sair como grupo de saída. É a mesma história que a gente falou lá atrás para os grupos abandonadores nas reações SN2. Tá? Quanto mais estável ele for livre, ou seja, mais fraco ele for como uma base, mais tranquilo, melhor ele vai ser como grupo de saída. Pensando nos hidrácidos de halogênio, conforme a gente desce no grupo dos halogênios, então HF é mais fraco que o HCl, que é mais fraco que o HBr, que é mais fraco que o HI, o inverso vale para as bases, né? Um ácido forte tem uma base conjugada fraca, então o iodeto é o melhor grupo de saída. Vamos ver o mecanismo de uma reação de eliminação bimolecular E2 para uma molécula de verdade. A gente tem aqui o 2-bromo 2-metilpropano. Propano, 3 carbonos. No carbono 2 a gente tem tanto o bromo como o metil. Essa molécula aqui também é chamada de brometo de terquibutila. Tá? Como é que ocorre mesmo o mecanismo de reação E2? A gente tem que identificar o carbono alfa, que é aquele no qual está ligado o halogênio, é esse carbono do meio aqui, e a gente tem que pegar um carbono beta. Nesse caso, como a gente tem um carbono terciário, a gente tem 3 carbonos beta. Tá? É de um desses carbonos aqui que a minha base vai retirar um próton. Tá? Vamos pegar esse primeiro carbono beta aqui, esse primeiro grupo metila. De um desses 3 hidrogênios aqui, um desses 3 hidrogênios vai ser retirado como próton pela minha base hidróxido. Tá? Então, quando a minha base retira um desses prótons, eu estabeleço uma ligação dupla entre esse carbono e o meu bromo sai na forma de brometo. Tá? Então, eu formo o 2-metilpropeno, e a minha base protonada mais o meu halogênio saindo na forma de haleto. O bromo sai na forma de brometo, tá certo? Mas percebam o seguinte, gente, eu escolhi esse carbono beta aqui para ter o próton retirado, mas eu podia ter pego esse outro carbono aqui ou esse outro carbono aqui. Nesse caso, não faz diferença nenhuma, porque os 3 carbonos são iguais, são 3 grupos metila. Tá? Então, nesse caso, não faria nenhuma diferença. Mas e quando os meus carbonos estiverem em ambientes químicos diferentes? Quando esses meus carbonos beta forem diferentes? Como é que fica? Tanto faz? Não, não é tanto faz não. Por isso que a gente chama essas reações de eliminação bimolecular como sendo reações regioseletivas. Tá? O que é regioseletividade? Quando uma reação ela acontece
preferencialmente por um lado, ou seja, quando há um rompimento preferencial de uma determinada ligação em detrimento de outras ligações, isso por inúmeras possibilidades, e é o que a gente vai estudar agora. Então vamos ver como funciona a regioseletividade das reações E2, usando como exemplo uma molécula de 2-bromo-butano. Butano, 4 carbonos, na posição 2 eu tenho o bromo. Então essa minha reação vai ocorrer tendo como base o metóxido em presença de metanol. Primeiro passo, identificar o carbono alfa, que é aquele onde está ligado o meu halogênio. Isso é fácil. Depois eu identifico o carbono ou os carbonos beta. Eu tenho 2 carbonos adjacentes ao carbono alfa. Eu tenho 2 carbonos beta. Se eu retirar um próton desse carbono beta da direita aqui, eu vou estabelecer uma dupla ligação entre esse carbono e esse carbono. Se eu retirar um próton do meu carbono beta da esquerda, eu vou estabelecer uma dupla ligação entre esse carbono e esse carbono. Sendo assim, eu tenho produtos diferentes dependendo de onde eu retirar o próton. Então, se eu retirar o próton do meu carbono beta da direita, eu vou formar o 2-buteno. Se eu retirar um próton do carbono beta da esquerda, eu vou formar o 1-buteno, formando também a base protonada mais o meu halogênio, que saiu na forma de haleto. O bromo sai na forma de brometo. Tá? Aí eu pergunto para vocês, esses produtos diferentes, eles vão ser formados na mesma proporção? Não, como eu falei lá atrás, esse é um mecanismo regioseletivo, ou seja, ele vai seguir um caminho preferencial. Se a gente for olhar para a quantidade de produtos formados, o meu 2-buteno ele é formado em 80%, obviamente considerando uma mistura cis e trans, porque eu posso formar tanto a molécula cis como a molécula trans, enquanto que eu formo só 20% de 1-buteno. Tá? E qual é o fator que vai determinar qual produto eu vou formar majoritariamente? Vai ser justamente a estabilidade do meu alceno. Tá? Então, os produtos formados eles vão depender da estabilidade dos alcenos. E como é que funciona a estabilidade dos alcenos? Quanto maior o número de grupos alquila ligados aos carbonos sp2, o que são os carbonos sp2, gente? São os carbonos estabelecidos aqui entre a dupla ligação. Tá? Então, quanto maior o número de grupos alquilas ligados a esses 2 carbonos, maior vai ser a estabilidade do alceno, e isso também vale para o estado de transição. Vamos olhar para o estado de transição dessas duas espécies e vamos tentar entender como que a gente acha quem é o produto mais estável. Então, pensando primeiro no meu 2-buteno. Vamos ver como fica o mecanismo da reação. Pensando no 2-buteno aqui, o 2-buteno vai sair de uma desprotonação desse carbono beta. Então, a minha base ela vai atacar um desses prótons, desse meu carbono beta aqui, ao mesmo tempo em que essa ligação se quebra, o par de elétrons migra aqui para a ligação entre carbono e carbono, eu tenho o rompimento da ligação carbono-bromo. Né? Então, com isso eu elimino o brometo e eu estabeleço uma dupla ligação. Tá? Se eu olhar para o 2-buteno, eu tenho 2 grupos alquila ligados aos meus carbonos sp2. O mesmo vale para o meu estado de transição. Eu tenho 2 grupos alquila ligados a esses carbonos sp2. Tá? Se eu for olhar para o estado de transição do 1-buteno, como é que a reação se processa? Aí a reação vai acontecer a partir da desprotonação do meu carbono beta da esquerda. Tá? Nesse caso, eu vou ter o ataque de um dos prótons aqui pelo metóxido, o estabelecimento da dupla ligação entre esses 2 carbonos e a saída do bromo na forma de brometo. Tá? Para essa molécula, para esse alceno, eu tenho um único grupo alquila ligado aos carbonos sp2. O mesmo vale para o estado de transição, um único grupo alquila ligado aos carbonos sp2. Tá? Então, quanto maior o número de substituintes alquila eu tiver nos meus carbonos sp2,
dos produtos, tá? Mais estável vai ser o meu produto e, consequentemente, mais estável vai ser o estado de transição para chegar nesse produto. Então, se a gente olhar para um diagrama de energia desses dois produtos que podem ser formados a partir da eliminação do 2-bromo-butano, o estado de transição para a formação do 2-buteno, ele tem menor energia. Por isso que a reação ela é preferencial para a formação do 2-buteno. Tá joia? E por que o 2-buteno é mais estável do que o 1-buteno? De onde vem isso? Isso vem da observação de dados experimentais. Tá? Em experimentos de hidrogenação catalítica de alcenos, o que é uma hidrogenação catalítica? Nós vamos introduzir hidrogênios em alceno. Então a gente vai pegar um alceno que tem uma dupla ligação e a gente vai romper essa dupla ligação para introduzir hidrogênio em cada um dos carbonos formados ali. Tá? Quando a gente rompe uma ligação, a gente libera energia. Então a gente mediu essa energia liberada. Quanto mais energia é liberada no rompimento dessa ligação, menos estável é uma molécula. Tá? A gente tem que pensar que no universo, tudo aquilo que tem menos energia é mais estável. Tá? Você é mais estável deitado do que em pé. Porque deitado você está mais relaxado, você tem menos energia. O mesmo vale para as moléculas. Então, se no rompimento de ligações de moléculas semelhantes, se eu libero mais energia, significa que essa minha molécula ela é mais instável. Tá? Então, o que é mais reativo? Se a gente partir para um aleto de alquila terciário, a gente vai chegar num alceno que tem 3 grupos alquilas, 3 substituintes alquilas. Tá? Então, o aleto de alquila terciário ele é o mais reativo porque ele vai chegar num produto mais estável. Já um aleto de alquila secundário, eu vou chegar num alceno que tem 2 grupos alquila substituintes. Já o meu aleto de alquila primário, ele vai ter um único grupo alquila substituinte, por isso ele é o menos reativo de acordo com a reação SN2, seguindo a ordem de reatividade de uma reação SN2. Beleza? Beleza. Se você está achando difícil pensar na quantidade de alquilas que vão ser substituintes dos meus carbonos sp2 no alceno formado, você pode agradecer a esse cara, o Zaitsev, Alexander Zaitsev. Ele foi um químico russo que viveu ali de 1800 e pouco até 1910, tá? O Alexander Zaitsev, ele propôs uma regrinha que facilita bastante a nossa vida na hora de pensar qual vai ser o produto majoritário numa reação de eliminação. A regra de Zaitsev diz o seguinte: o alceno mais substituído e, portanto, mais estável, ele vai ser formado quando um próton for removido do carbono beta que estiver ligado ao menor número de átomos de hidrogênio. Então, vamos pensar o seguinte: se a gente olhar para o 2-bromo-butano, 2-bromo-butano ele tem 2 carbonos beta. Né? O carbono beta de onde vai ser retirado o próton vai ser o carbono que tiver a menor quantidade de hidrogênios ligado a ele. Então, esse carbono beta da esquerda ele tem 3 hidrogênios. Já esse carbono beta dele tem 2 hidrogênios. É removendo um desses hidrogênios aqui, na forma de um próton, que eu vou formar um alceno mais estável. Tá joia? Olhando um outro exemplo aqui, o 2-cloropentano. 2-cloropentano tem 2 carbonos beta. O carbono beta da esquerda tem 3 hidrogênios. O carbono beta da direita tem 2 hidrogênios. Então, é desse carbono beta que tem 2 hidrogênios de onde eu vou retirar um próton. Tá? Vamos ver a reação do 2-cloropentano? Então, para o 2-cloropentano, como é que fica essa reação? Vamos imaginar de novo que eu estou tendo como base o metóxido em metanol. Vamos fazer a reação considerando os 2 produtos, tá? Vamos montar a reação completinha.
Se eu tiver aqui o meu carbono alfa, que está ligado ao cloro, que é o meu halogênio, vamos começar pelo carbono beta da direita, aqui retirando o hidrogênio desse carbono beta da direita, que é de onde vai sair o meu produto mais estável, o meu produto majoritário. Então, se eu retirar um próton desse carbono aqui, eu vou estabelecer uma dupla ligação entre esses dois hidrogênios, tirando o cloro na forma de cloreto. Eu vou formar o 2-penteno. Se eu retirar um hidrogênio do meu carbono beta da esquerda, eu vou estabelecer a dupla ligação entre esses dois carbonos aqui e vou retirar o cloro na forma de cloreto. Formo o 1-penteno. Além, é claro, da minha base protonada, metanol, mais o cloro na forma de cloreto. Beleza? Olhando para os dados experimentais dessa reação aqui, eu vou formar 67% de 2-penteno, que é o produto mais estável, e 33% de 1-penteno. Lembrando que, de novo, eu tenho uma mistura entre as formas cis e trans, tá? Ah, então é fácil. É fácil, sim, mas dá para complicar. A regra de Zaitsev, ela facilita bastante a nossa vida, mas ela tem algumas exceções. Quando a gente tiver a possibilidade de formar um alceno conjugado, esse produto ele vai ser majoritário, mesmo que os carbonos sp2 sejam menos substituídos, tá? Tenham menos substituintes. Como assim? Vamos ver um exemplo de verdade. Pegando aqui uma molécula de 4-cloro, 5-metil, 1-hexeno, tá? Como é que é essa molécula? Vamos ver, gente. Hexeno, 6 carbonos, com uma dupla ligação ali na posição 1. No carbono 4 eu tenho um grupo cloro, no grupo carbono 5 eu tenho um metil. Então, 4 cloro, 5 metil, 1 hexeno. Tá joia? Se a gente for ver essa reação de eliminação reagindo com uma base hidróxido aqui, bem simplesinha. Como é que essa reação poderia se processar? Primeiro passo, eu acho o carbono alfa, que é aquele onde está ligado o meu halogênio. Então, esse é o carbono alfa que está ligado com o cloro. Ele vai ter 2 carbonos adjacentes, 2 carbonos beta. Beleza? Se eu seguisse a regra de Zaitsev, que diz que eu vou retirar um próton daquele carbono beta que tiver menos hidrogênios. No meu carbono beta da esquerda, eu tenho 2 hidrogênios. No carbono beta da direita, eu tenho só um aqui embaixo. Opa! É daí que a gente vai tirar. Então, o que vai acontecer? Minha base vai atacar esse hidrogênio, vai remover esse próton. Eu vou estabelecer uma dupla ligação entre esses 2 carbonos. E o meu cloro vai sair na forma de cloreto. Olha aí que belezinha. Vou formar, nesse caso, o 5-metil 1,4-hexadieno. Como é que eu dou o nome para esse bicho aqui? Eu tenho 2 ligações dupla na molécula, então ele é um dieno, tá? Identifico as posições das duplas ligações, então eu tenho uma dupla no carbono 1 e uma dupla no carbono 4. Então, 1,4-hexadieno e no carbono 5 eu tenho um grupo metil, tá? Sai nessa reação também a minha base protonada e o meu halogênio na forma de haleto, cloreto, tá? Se eu olhar para o meu alceno que eu formei aqui, nesses dois, eu estabeleci um novo alceno entre esses 2 carbonos, esses carbonos passaram a ter hibridização sp2. Se eu for contar a quantidade de substituintes, eu vou ter 3 substituintes aqui, beleza. Mas eu posso ter a reação acontecendo no outro carbono beta, retirando um próton de retirando um desses prótons desse carbono beta. Nesse caso, a reação vai se processar da seguinte forma. A minha base vai retirar um desses prótons, eu vou estabelecer uma dupla ligação entre esses 2 carbonos e o meu cloro vai sair na forma de cloreto. Com isso, eu formaria o seguinte produto, 5-metil, 1,3-hexadieno. Só troquei a dupla de posição, formando a minha base protonada, meu íon hidróxido, quando pega um próton, forma água, mais o meu ânion cloreto. Tá? Se eu olhar para o alceno que foi formado nessa nova dupla ligação aqui, e for contar os substituintes, eu vou ter um grupo alquil nesse carbono da esquerda e um outro grupo alquil no carbono da direita. 2 substituintes contra 3 substituintes. Na regra
que a gente viu lá atrás, os alcenos com maior quantidade de grupos alquilos substituintes são mais estáveis. Mas nesse caso, não. O produto majoritário vai ser o 5-metil-1,3-hexadieno. Por quê? Porque essa molécula aqui, o 5-metil-1,3-hexadieno, é um alceno conjugado. Vamos relembrar isso daí. Então, olhando os dois dienos que a gente formou na molécula lá atrás. Essa molécula aqui é um dieno conjugado, portanto, é o produto majoritário da minha reação, tá? O que é uma dupla conjugada, gente? Eu tenho uma dupla, uma ligação simples e uma dupla de novo, tá? Então, se eu tenho duplas conjugadas, eu formo um dieno conjugado, que é uma espécie mais estável que um dieno isolado, tá? Então, se eu olhar para a posição das duplas, aqui elas não estão conjugadas, esse é um dieno isolado. Você não tem certeza como identificar duplas conjugadas? Pensa nessa molécula aqui, benzeno, não tem erro, tá? Ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, tá? Se você tiver uma dupla, uma simples, uma dupla, essa é conjugada, tá? É uma dupla conjugada. E por que as duplas conjugadas são tão estáveis? Justamente pelo mesmo motivo que o benzeno é estável. A gente tem aquele fenômeno de ressonância que promove a deslocalização da dupla ligação. Então é como se as duplas ligações estivessem espalhadas entre todos os carbonos dessa molécula, tá? Mesma coisa que acontece com o benzeno. Então, se a gente for olhar para a estabilidade dos dienos, o que acontece? O mais estável dos dienos é o dieno conjugado, aquele que tem as duplas conjugadas. O dieno intermediário é o dieno isolado, em que as duplas não estão conjugadas. E o menos estável é o dieno acumulado, tá? O dieno acumulado é aquele que tem duas duplas ligações em seguida, tá? Essa é uma molécula extremamente rígida, tá? Esse carbono do meio aqui ele tem hibridização sp. Esse não é um dieno muito estável, tá? Então vamos deixar o dieno acumulado de lado e vamos discutir a estabilidade dos dienos conjugados e do dieno isolado. Se a gente pensar que o dieno conjugado, como a gente comentou lá atrás, ele tem um fenômeno de deslocalização dos elétrons π. É aquela mesma história de ressonância que a gente falou lá atrás para o benzeno e para os carbocátions que podem ter ressonância, tá? Então, o que acontece? A gente tem, de novo, entre aspas, aqui que para efeito didático vale, tá? A gente pode ver os elétrons das duplas ligações pulando de carbono para carbono. Isso, na verdade, confere uma deslocalização para essas duplas ligações, para esses elétrons π. É como se essas duplas ligações estivessem espalhadas entre todos esses átomos de carbono. Isso faz com que esse tipo de molécula seja bastante estável, tá? Além disso, outra coisa que confere bastante estabilidade aos dienos conjugados é a ligação simples, tá? Se a gente for olhar para a ligação simples de um dieno conjugado, essa ligação simples ela vai ocorrer uma sobreposição de orbitais sp2 e sp2, enquanto que a ligação simples de um dieno isolado ela ocorre com a sobreposição de orbitais sp2 com orbitais sp3. E daí? Vamos relembrar um pouquinho de orbital atômico para o átomo de carbono, gente? Vamos lá então, rapidinho aqui, hein? Hibridização. O que é hibridização mesmo, gente? Hibridização é quando a gente tem a combinação de orbitais atômicos, tá? Então vamos pensar no átomo de carbono. No estado fundamental do átomo de carbono, a gente tem dois elétrons no orbital 2s e um elétron em um orbital 2p e um outro elétron num outro orbital 2p, tá? No estado excitado, a gente promove um desses elétrons do orbital 2s para o orbital 2p vazio e com isso a gente tem a combinação desses quatro orbitais em quatro orbitais sp3, os quatro de mesma energia, tá? Pensando aqui numa ligação, tá? Quanto mais próximo um elétron de uma ligação tiver do núcleo do átomo, mais forte vai ser essa ligação, tá?
O orbital 2s ele está mais próximo do núcleo que um orbital 2p, tá joia? Então vamos pensar o seguinte, nesse tipo de hibridização, os orbitais sp3, que são formados a partir de um orbital 2s com 3 orbitais 2p, tá? Tem todos os 4 orbitais sp3 têm a mesma energia, mas eles têm caráter de 25% de s e 75% de p, tá joia? Se a gente for para a hibridização sp2, o que acontece? A gente tem um orbital p que não é hibridizado, e com isso a gente tem a hibridização de 2 orbitais p com um orbital s. Com isso a gente tem 3 orbitais sp2. Esses 3 orbitais sp2, eles têm caráter de 33% s e 66% p. Então percebam aqui que no hibridização sp2 a gente tem 33% de s, enquanto que na sp3 a gente tem 25% de s. Pesa mais o caráter de S na sp2 do que na sp3. E o orbital S ele é mais próximo do núcleo. Consequentemente, uma ligação sp2 com sp2 vai ser mais forte do que uma ligação sp2 com sp3. Beleza, gente? Minhas aulas estão ficando um pouco longas e eu sei que isso é cansativo, então eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar nas reações de eliminação bimolecular, na Z2, falando de outros aspectos importantes, a natureza e as características da base e também a natureza e as características do grupo de saída e como essas duas espécies influenciam na reatividade e nas características da minha reação de eliminação bimolecular. Firmão? Maravilha, gente. Eu agradeço quem chegou até aqui. Como de praxe, no último slide ficam as referências bibliográficas. Eu recomendo fortemente a vocês que procurem estudar por outras fontes, tá? Só as aulas não são suficientes. Esses 3 livros estão disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson, então vocês têm acesso tranquilo a eles, tá joia? Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, cuidem-se e tchau!